Olá, meus amigos do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou de volta hoje para darmos prosseguimento ao nosso estudo da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Vamos então hoje poder abordar dois capítulos. Um que é justamente sobre a cura do filho do oficial de Herodes, e outro que é a respeito do momento em que Jesus se fixa na cidade de Cafarnaum, conforme a gente vê escrito nos evangelhos. Então, temos aí muito que aprender, né? E com dois capítulos, que são dois capítulos curtos, e por isso eu resolvi colocar condensados em um vídeo para poder a gente aproveitar o nosso tempo de maneira bem produtiva e conseguir tentar extrair dos dois capítulos os conhecimentos que nós necessitamos para nos inspirarmos na nossa jornada evolutiva, no nosso crescimento espiritual. Pois então vamos lá, vamos ao capítulo em questão. Pois bem, o primeiro capítulo se chama Cura do Filho do Oficial de Herodes. Pois bem, é retirado do Evangelho de João, no capítulo 4, os versículos de 46 até o 54, quando João diz assim: Voltou então a Caná da Galileia, onde fizera da água vinho. Ora, ali se achava um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Esse homem, ao saber que Jesus tinha regressado da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse para curar seu filho, porque estava à morte. Continua João dizendo: Disse-lhe Jesus, abre aspas, se não virdes demonstrações e prodígios, de modo algum acreditais. Fecha aspas. Rogou-lhe o oficial, abre aspas, desce, Senhor, antes que meu filho morra. Fecha aspas. Disse-lhe Jesus, abre aspas, vai, teu filho vive. Fecha aspas. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe dissera e retirou-se. Já descia ele quando seus servos lhe vieram ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou-lhes então a que hora se sentira ele melhor. E eles responderam: Ontem, à 7ª, a febre o deixou. Reconheceu então o pai ser aquela a mesma hora em que Jesus dissera: Teu filho vive. E acreditou ele e toda a sua casa. Vindo de novo da Judeia para a Galileia, esta foi a segunda demonstração que fez Jesus. Aí acaba o texto em que João apresenta o fato, e aí a gente vê que o Pastorino diz o quê? Que chegando a Caná, o evangelista não nos dá a razão dessa visita para a cidade de Caná, somente um fato é salientado: a cura à distância que é feita com relação a isso aí, né? Que a gente viu. Então a gente precisa examinar esses pormenores. Primeiro, que o oficial do rei, que em grego é basilikos, exprime o que hoje nós chamamos de um palaciano, se a gente pode falar assim. Alguém que estava a serviço do tetrarca Herodes, que era denominado rei apenas por adulação. Apresenta bem isso o Pastorino, né? E os exegetas, os intérpretes, discutem quem teria sido essa pessoa, e as opiniões, embora sem provas, tendem para identificá-lo como sendo Cusa,
Husai, né, que é o intendente de Herodes, cuja esposa Joana, uma das encarnações de Joana de Ângeles, pois bem, juntamente com outras mulheres, conforme a gente vê em Lucas no capítulo 8, versículo 3, e também Marcos, capítulo 15, versículo 40, acompanham Jesus ajudando aquele grupo de seus discípulos. São essas mulheres que ajudam, quer financeiramente, quer, sobretudo, aí, com serviços próprios à questão do feminino à época, né? As mulheres na época, como cuidar da alimentação, cuidar da roupa, essas coisas. Então, habitando em Cafarnaum e sabendo que Jesus passara para Caná, Cusa então sobe até lá, e são 33 quilômetros de subida íngreme, é bom lembrar, até que ele descobre Jesus por lá. E aí, sem rebuços, ele solicita que Jesus faça esse favor em benefício do seu filho que está à beira da morte. E a resposta de Jesus nitidamente transparece que é imbuída de uma tristeza. Não viera para as personalidades, mas para ensinar a individualidade o caminho da libertação. E, no entanto, o pastorinho aponta, todos só se preocupam com seus corpos. Se não vissem demonstrações de poder, não creriam. Olha isso, hein? A bronca que Jesus já dá aí nessa situação. Então, o oficial ele estava aflito e ele não quer saber de conversa. Ele vai e diz assim, vem logo, mestre, antes que meu filho morra. E aí, esse grito angustiante de um pai que neste momento coloca em Jesus a sua última esperança diante da doença do filho, mas julga que só com sua presença física que lhe seria possível, na verdade, realizar a sua cura. Jesus, calmo, cônscio de sua força cósmica, como disse Pastorini, assegura que o filho dele está salvo. Então aqui entra também, é bom lembrar, a fé do oficial, porque ele acreditou e aceitou. E imediatamente ele regressa, descendo de Caná, em direção a Cafarnaum. E ao chegar na beira do planalto, quando começou a descer, e aí é bom lembrar, né, essa diferença de altitude entre Caná e Cafarnaum é de cerca de 700 metros, uma ponta pastorinho. No momento que ele está ali para descer, ele se depara com os servos que subiam para encontrá-lo. Então a gente precisa examinar aí uma contradição aparente com relação à questão do horário. Qual é a contradição? Olha só. Segundo informações, a cura foi realizada às 7ª, ou seja, 13 horas, na hora da tarde, correto? Pois bem, logo após, esse palaciano se retira, empreendendo uma viagem de regresso. E aí é bom lembrar que essa viagem na descida a pé é feita geralmente aí em 7 ou 8 horas. Quando aí é importante lembrar, quando a gente consegue andar a um bom ritmo, sendo cerca de 3 horas e meia no plano, através do Planalto da Galileia, e outro tanto aí na descida propriamente dita, que é a descida íngreme, como a gente já falou. Então, saindo por volta das 13 horas, talvez aí com a ligeira parada para uma refeição, um repouso, possivelmente, esse palaciano deveria chegar à casa por volta das 21 horas. Ora, os servos devem ter saído bem depois das 13 horas. E aí é bom lembrar, né, que a admiração, a alegria, a verificação da cura, os raciocínios e as ponderações, e finalmente também a resolução de mandar os servos até Caná para avisar o oficial. Pensem nisso aí. E aí a gente vê que
sendo essa descida mais rápida do que a subida, óbvio, né, a gente sabe disso, o encontro deve ter acontecido aí realmente, como diz João, a gente vê, né, quando já descia ele, ou seja, já estava na descida, ou seja, cerca de 2/3 ou mais da caminhada, como aponta Pastorinho, que nos leva aí por volta de 19, talvez 20 horas. E assim foi justamente que os servos tiveram razão de dizer: ontem, o que é bom lembrar, às 18 horas, na lógica judaica, começa um novo dia. Para eles, o dia seguinte começa às 18 horas. Então sabemos aí com efeito que na Palestina os dias eram contados, eram computados, como ainda hoje os sábados são computados entre os israelitas, das 18 horas às 18 horas. Ou seja, o sol se põe e o sol se põe. Ou seja, o fato comprovado solidificou aí a crença de Cusa e trouxe uma adesão de toda a casa, ou seja, é bom lembrar, né, todos os parentes, toda aquela família, inclusive da criadagem, usando a palavra que Pastorino se utiliza. Então, daí por diante, a esposa Joana, sobretudo, jamais se afastaria de Jesus e dos seus discípulos. E aí Pastorino diz que uma simples hipótese, a qual nós voltaremos mais tarde, não seria essa mesma Joana outra das irmãs de Jesus? É uma hipótese importante aí, que a gente fala mais adiante, né? Então, isso explicaria, inclusive, essa intimidade de Cusa com ele, o conhecimento dos passos de Jesus, onde é que ele estaria, a localização dele em Caná, e a certeza de que ele, que não era ainda conhecido como sendo o curador, digamos assim, poderia fazer voltar a saúde ao filho dele, né? Então, possivelmente, Cusa seria um cunhado de Jesus. Pois bem, João anota, inclusive, que Jesus veio de novo da Judéia para a Galiléia e então, novamente em Caná, fez a segunda demonstração de sua doutrina e também de sua força crística. Olha que importante, então. Nós vemos, como disse Pastorino, que nos mínimos fatos sempre existem aí ensinamentos com alto valor para a nossa caminhada evolutiva. Então, Jesus recolhe-se novamente em prece, lá em Caná, elevando para o alto as suas vibrações, como uma espécie de caniço ereto. Mas a personalidade sujeita às aflições, sujeita à morte, a personalidade vai em busca, reclamando alívio para suas angústias. O homem, que na verdade é um oficial do rei, ou seja, alguém cujo ofício se prendia às coisas materiais, à matéria, ele vê seu filho, ou seja, a personalidade, a morrer e requer a presença da individualidade. Olha a visão simbólica que Pastorino aponta, né? Então ele diz o quê? Que Jesus ensina que os prodígios e as demonstrações requeridas justamente pelo intelecto de nada valem. Não serve para nada. Mas a personalidade não se conforma. Dá-se então o inesperado, a revelação de que o Filho vive. Jesus aí não promete cura, ele promete vida. Olha que importante, né? Não é tanto a cura do corpo físico, que isso é uma coisa secundária para o espírito, mas sim a vida do espírito. E aí a gente vê que, mais uma vez, se dá uma união que é revelada pelo evangelista João, né, com a questão numérica. E aí Pastorino vai dizer que é um número cabalístico, ou seja, a 7ª hora. Ou seja, são 7 horas, e quando é chegada a hora 7ª, a febre das paixões, a febre dos equívocos ilusórios, abandona
as criaturas e elas passam a viver. Olha que símbolo interessante. Ou seja, chega na 7ª hora, a gente passa a viver. E através desse fato que revela o amor paternal a agir, nós compreendemos também a lição mais profunda. Quando estamos aflitos, quando estamos a mendigar o Espírito, nós temos a chance de verificar que nosso quaternário inferior, já falamos disso, está ainda totalmente envolvido pela febre das paixões. Nosso quaternário inferior ainda se encontra prestes a sucumbir, e é então que o Espírito, com E maiúsculo, o Pai de nossa personalidade, né, se aflige realmente e sai correndo em busca de auxílio, recorrendo pela prece ao Cristo interno, ao Cristo interior, ao self, à centelha divina, nosso eu profundo. Mas aí quase sempre a gente espera milagres que nos libertem dos atrativos inferiores, coisas externas. E aí é em contato com a individualidade que nós temos a chance de ver que, na verdade, todas essas ilusões físicas, sensoriais, emocionais e também intelectuais, por que não dizer, trazem aquela situação de abandono. Elas nos abandonam porque nós tomamos contato com a realidade absoluta e eterna. Temos uma experiência luminosa, mergulhamos na consciência cósmica, no Cristo interno. E aí, nesse momento, todas as ilusões se mostram tais quais são, apenas ilusões. E, novamente, a vida, e aí vida com V maiúsculo, nos vivifica. Os servos, ou seja, os sentidos, revelam ao Espírito, com E maiúsculo, que é o Pai, que não mais sentem febre alguma. E ele reconhece, o Espírito, representado pelo Pai, reconhece que foi no momento exato do contato que a vida nele penetrou. E ele, o Espírito, passa então a acreditar por experiência própria, vivencial. E com ele, toda a sua casa, ou seja, todos os seus corpos, toda a sua habitação, aí corpos como casa como habitação do Espírito, né? E todo inteiro passa ele a dedicar-se ao serviço do Mestre incomparável que o conquistou para o resto dos séculos sem fim. Olha que poética que o Pastorino traz. É muito bonito esse capítulo, eu gosto bastante. Aí ele passa para o próximo capítulo, que se chama Jesus se fixa em Cafarnaum. E isso está figurado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos de 13 a 16, onde o evangelista diz assim: E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nas fronteiras de Zabulon, ou Zabulon, como dizem alguns, e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías, abre aspas, terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região sombria da morte, para estes raiou a luz. Fecha aspas e acaba o texto. Pois bem, Pastorino então vai dizer que são 3 pequenas cidades que podem, inclusive, aí, se orgulhar de haver hospedado Jesus por ocasião de sua estada, quando ele estava encarnado no corpo físico aqui na Terra. Belém, Nazaré e Cafarnaum. São essas 3 cidades. E aí ele diz que essa última, como aconteceu com Nazaré,
jamais aparece citada no Antigo Testamento em nenhum ponto. Interessante, né? E aí ele diz o quê? Que a gente tem a satisfação de vê-la no texto de Flávio Joséfo, quando ele vai falar sobre a história do judaísmo, né? Ele diz que, uma vez embora em sua biografia ele fale de uma vila chamada Quefarnomé, e aí a gente vê que aparece também no Talmud, na Midrash Koheleth, que é o capítulo 7, versículo 20, também está lá, e no Evangelho é chamada até, quando se fala de Jesus, de sua própria cidade, Diapolis, sua própria cidade. Mateus, a gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 1, que ele diz exatamente isso. Também Ptolomeu, no seu livro Geografia, cita a cidade de Cafarnaum. Então, tudo isso corrobora para a questão da historicidade dos evangelhos. Realmente havia aquela cidade ali, isso é comprovado. Então, dela hoje restam apenas as ruínas de Tel Houm, a noroeste do lago de Tiberíades. Né? Situava-se ali, no território que é atribuído à tribo de Neftali, mas era limítrofe da tribo de Zabulon. Então, Mateus se aproveita disso para aplicar a Jesus justamente esse trecho que a gente falou do livro de Isaías, que é, na verdade, extraído do capítulo 8, versículo 23, até o capítulo 9, versículo 1. No original, no texto de Isaías, diz assim, que no passado o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. No futuro, glorificará o caminho do mar, a outra margem do Jordão e a Galiléia dos gentios. O povo que caminhava nas trevas viu grande luz. Sobre os habitantes da terra das sombras, uma luz brilhou. Fecha aspas aí para fechar o texto de Isaías. Então é bom lembrar que o caminho do mar ia de Damasco até o Carmelo, através do Rio Jordão, e é também chamada essa região de Pérea, do grego Peran, que significa além, e que hoje é denominada de Transjordânia, ou seja, além do Jordão. Pois bem, exatamente isso. E a Galiléia dos gentios, em hebraico, Gelil Hagim, Gelil, que na verdade deu a palavra Galiléia, significa jardim, região, distrito. Por isso que eu falo sempre aqui de Galiléia como jardim fechado. Pois bem, a cidade cosmopolita de Cafarnaum, com a grande mistura cultural de judeus e gregos, se constituía, aí de maneira bem clara, como um entreposto comercial bastante forte, com ligações por terra e ligações por mar, com os distritos circunvizinhos que demandavam Rorã, Tiro, Sidom, a Síria e o Egito. Pois bem, daí serem tidos os cafarnaítas pelos ortodoxos da Judéia como sendo, entre aspas, livres pensadores, e também por alguns considerados como heréticos e sincretistas. Por quê? Porque eles estavam misturados com aquela cultura estrangeira. Justamente por isso era terreno feraz para a pregação de Jesus, com almas sinceras, sem qualquer tipo de hipocrisia, podendo, naquele momento, manifestarem livremente as suas crenças. Pois bem, a fixação da residência de Jesus em Cafarnaum, no caso aí, era bem funcional. Cafarnaum significa cidade do Consolador. Olha que é isso. Na Galiléia, que é o jardim fechado, como a gente falou agora há pouco, né, nos dá aí, na verdade, a chave da atuação da individualidade enquanto encarnada num corpo físico. Olha aí que perspectiva simbólica interessante. Manter-se em permanente recolhimento interno, mas fazer tudo o que lhe seja possível justamente para socorrer os demais espíritos em suas aflições, justamente no papel de consolador,
Olha aí, ó, a cidade do Consolador na região separada, fechada, né? Então, embora as dores kármicas dá a todos a força necessária para suportá-las, aproveitando-lhes todo o fruto de amadurecimento que justamente lhes trazem ao espírito, não só purificando, como também fortalecendo ele e elevando ele a novos planos. Olha que metáfora, né, Jesus? A individualidade se fixa na cidade do Salvador. O Cristo cósmico, o Cristo interno, a centelha divina se fixa na perspectiva do consolo, da consolação. E aí, em separado, a consolação se dá. E ali é que Jesus constrói a sua jornada e vai adiante, né? Ele fixa a residência naquele lugar. Olha que interessante. Pois bem, temos muito que aprender. E na próxima semana nós voltamos para enfrentar aí mais alguns capítulos, se Deus assim permitir. Um grande abraço. Até semana que vem. Com fé em Deus. Tchau, tchau, gente.